Olá, pessoal! Nesta aula nós vamos falar sobre teoria e metodologia de história. Para começar aqui a nossa conversa, é importante a gente entender que a teoria da história e a metodologia da história são dois pilares fundamentais que vão sustentar o trabalho do historiador. Elas não são coisas separadas da prática, muito pelo contrário, né? Elas estão no centro da produção do conhecimento histórico. A teoria vai nos ajudar a refletir como nós pensamos a história. O que é o conhecimento histórico? Quais são os limites desse conhecimento? Quais as perguntas que a gente pode ou não fazer? Já a metodologia vai tratar do fazer, né? Como a gente faz, como a gente coleta os dados, como a gente seleciona, como a gente interpreta as fontes, como a gente constrói argumentos, organiza uma narrativa histórica. Essas duas dimensões estão ligadas. Uma vai alimentar a outra, né? E mais do que dar ferramentas técnicas, elas também nos colocam diante de questões muito maiores. Quais são os compromissos éticos e políticos do historiador? O que é possível a gente conhecer do passado? O que significa escrever história em uma determinada época, de um determinado lugar, com uma determinada intenção? É por isso que a teoria e a metodologia vão formar o núcleo daquilo que a gente pode chamar de uma consciência crítica da prática historiadora, ou seja, uma atitude de constante reflexão sobre o que nós estamos fazendo, sobre como nós estamos fazendo isso, né? E por que estamos fazendo história. Vamos agora falar sobre a teoria da história. O que é isso? O que é a teoria da história? Por que ela é tão importante? A teoria da história é o campo que vai se dedicar a refletir sobre os fundamentos do conhecimento histórico. Ela vai tratar de questões mais filosóficas, epistemológicas e também ontológicas. Ou seja, vai tratar de questões sobre o que é o conhecimento histórico, como esse conhecimento é possível, qual é a natureza daquilo que nós chamamos de realidade histórica. Em outras palavras, pessoal, nós vamos nos perguntar sobre o que é o passado, como é possível conhecer esse passado, o que torna algo histórico. O historiador reconstrói o passado ou constrói uma narrativa sobre esse passado. Essas são perguntas típicas da teoria da história. Esse campo vai nos ajudar a entender que a história não é só um acúmulo de fatos, é uma forma de produção de sentido, feita a partir de escolhas, a partir de interpretações e até mesmo disputas. Então, estudar teoria da história é aprender a pensar criticamente sobre o que é fazer história, com que critérios, com quais limites. E isso vale tanto para quem estuda o passado, quanto para quem atua como professor, como pesquisador ou produtor de narrativas históricas no presente. Um dos conceitos mais importantes quando a gente estuda teoria da história é o de tempo histórico. Essa noção de tempo histórico vai muito além de datas, vai muito além da perspectiva cronológica, né? Ou uma simples sequência de eventos. O tempo histórico é uma categoria muito mais complexa, porque ela envolve questões epistemológicas, né? Como nós conhecemos o tempo. Envolve também questões ontológicas, afinal de contas, o que é o tempo? Né? E vai envolver também questões metodológicas, né? Como nós lidamos com o tempo na prática da pesquisa histórica. Por exemplo, o tempo histórico ele é sempre o mesmo para todas as sociedades, né? O passado é algo fixo ou esse passado está sendo reconstruído pelo presente, né? Como diferentes grupos vivenciam o tempo? Eles vivenciam o tempo de forma linear, de forma cíclica ou de forma espiral. Então, pessoal, quando o historiador trabalha com o tempo, ele não está apenas dizendo isso aconteceu em 1822.
Ele está lidando com ritmos, durações, rupturas e permanências. Ele está articulando diferentes camadas de tempo para construir um sentido histórico. Por isso, pensar o tempo histórico é pensar também como a história é construída, de onde nós falamos, com que perspectiva sobre o passado e presente. Então, pessoal, quando a gente fala que o tempo histórico é algo muito complexo, né? Uma das contribuições mais importantes para essa discussão veio do historiador Fernand Braudel. Ele propôs que o tempo histórico não deve ser pensado como uma linha reta, como uma linha única, homogênea, né? Deve ser pensado como uma realidade feita de múltiplas durações, cada uma delas com ritmos e profundidades diferentes. Rodel falou de três camadas principais. A gente vai ter aqui a longa duração, ou longue durée, né? É o tempo das estruturas profundas, que mudam muito devagar. Coisas como o clima, a geografia, os sistemas econômicos de base, né? São exemplos, né, dessa longa duração. Às vezes levam séculos, né, para se transformar. Outra camada que ele nos traz é a do tempo conjuntural, né? É o tempo das mudanças mais lentas. No entanto, elas são perceptíveis ao longo das décadas. Aqui nós vamos encontrar fenômenos como as crises econômicas, as transições políticas, as mudanças culturais mais amplas, tá bom? E a terceira camada é a do tempo dos acontecimentos. É aquela camada mais visível, né? Aquela que nos traz aquilo que é mais imediato. Aqui nós vamos ter as guerras, as revoluções, os discursos, as datas marcantes, né? Então esse é o tempo que costuma aparecer nos jornais, nos livros didáticos. Quando o historiador se limita aos fatos, ele pode deixar de enxergar as estruturas profundas que moldam a sociedade. Veja, pessoal, se o historiador olha só para os acontecimentos, né, ele corre o risco de perder aquilo que realmente é a estrutura de base da sociedade. Por isso que ele propôs esse olhar mais amplo, esse olhar em camadas, né, que enxerga o tempo como algo estratificado, o tempo com ritmos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Com o avanço dos debates na teoria da história, especialmente a partir da chamada virada linguística, né, e dos estudos pós-coloniais, surgem críticas importantes à ideia tradicional de tempo. Essa ideia, muito influenciada pelo pensamento europeu, né, vê o tempo como sendo algo único, linear, progressivo, né, universal, ou seja, como se todas as sociedades caminhassem numa mesma direção, em um mesmo ritmo, rumo a um suposto progresso, né? Mas essa visão foi profundamente questionada. Pesquisadores começaram a mostrar que esse modelo de tempo é eurocêntrico, porque parte da experiência ocidental e tenta impor esse padrão a todas as outras culturas. Com isso, né, ignora as múltiplas formas com que diferentes povos vivenciam e organizam o tempo. Um dos pontos mais centrais quando a gente estuda a epistemologia da história, né, é entender essa relação entre fato, interpretação e narrativa. E isso é essencial para a gente quebrar a ideia de que o pesquisador, né, no caso o historiador, ele simplesmente vai até o passado, encontra os fatos, né, e conta aquilo que aconteceu, como se fosse uma câmera de segurança do tempo, né? Na verdade, a produção do conhecimento histórico vai envolver uma série de operações teóricas e metodológicas. Sim, o historiador, de fato, ele parte de vestígios do passado, como documentos, objetos, imagens, os relatos, mas esse historiador precisa interpretar esses vestígios, ele precisa dar sentido a eles, organizá-los de acordo com o problema de pesquisa. E, claro,
transformar tudo isso numa narrativa coerente e comunicável. Então a gente pode dizer que o fato histórico não é um dado bruto, né? É algo que é construído a partir das perguntas que são feitas, né? Então o historiador faz perguntas às fontes para que o fato histórico, né, possa emergir, tá bom? Então a interpretação é o olhar do historiador. Ele seleciona, ele contextualiza, ele vai analisar esses fatos com base em critérios teóricos, tá bom? E a narrativa é o resultado final, né? O modo como tudo é organizado e apresentado, com começo, meio e fim, com essas escolhas de linguagem, com o foco que é dado, que ênfase esse historiador vai dar, né? Então, não existe história sem interpretação, não existe narrativa sem escolha. E isso não significa que tudo vai ser inventado, né? Mas que o saber histórico é uma construção crítica e não uma simples reprodução do passado. A relação entre objetividade e subjetividade é um dos debates mais antigos e também mais importantes na teoria da história. Durante muito tempo, o ideal era essa objetividade absoluta, né? O historiador ele deveria se apagar nessa pesquisa, né? Eliminar opiniões, eliminar sentimentos, emoções. O objetivo aqui era apenas relatar os fatos com neutralidade. Mas os debates epistemológicos, né, principalmente do século XX, especialmente depois da virada linguística, né, colocaram essa ideia em xeque, né? A verdade histórica está nos documentos. É a fonte que revela o real. Veja, pessoal, essa ideia de que a verdade histórica está nos documentos, né, de que a fonte revela o real tal como ele foi, tem origem direta no pensamento de Leopold von Ranke, um dos nomes mais influentes do século XIX, né? Ranke é conhecido por defender que o papel do historiador era mostrar o passado como realmente foi. Para ele, os documentos oficiais, as fontes escritas, né, que são produzidas por governos, instituições, grandes figuras históricas, né, eram registros confiáveis do passado. O historiador, então, deveria se manter neutro, objetivo, deixar os documentos falarem por si, reconstruindo os fatos com base neles, sem nenhum tipo de interferência, né? Sem nenhum julgamento pessoal. Essa visão positivista teve grande influência e foi muito importante para consolidar a história como uma disciplina científica. Mas com o tempo, os próprios historiadores passaram a perceber os limites desse modelo. Será que os documentos são neutros? Quem produziu essas fontes? Quem foi silenciado por essas fontes? Que tipo de passado é possível reconstruir quando só se ouve a voz dos vencedores? A partir da segunda metade do século XX, os historiadores começaram a encarar essa subjetividade não mais como um erro, não mais como algo que deveria ser evitado, mas sim como uma parte do processo de produzir conhecimento histórico. Antes, com a influência do positivismo, o ideal era que o historiador fosse neutro, imparcial, quase como uma testemunha silenciosa do passado. Mas esse modelo foi sendo criticado conforme a historiografia passou a reconhecer que esse historiador não é um espelho do passado, ele é um sujeito que faz escolhas. Então, a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ter debates importantes com a nova história, né? A historiografia passou a defender uma postura mais reflexiva. O historiador deve ter consciência de que a sua prática é atravessada por escolhas e posicionamentos, e é exatamente isso que permite que a história seja um saber crítico. O historicismo foi uma corrente muito influente a partir dessa segunda metade do século XX e propôs uma virada importante no modo de pensar a história.
enquanto que o positivismo queria transformar a história em uma ciência parecida com a física, né? Buscando possíveis leis gerais que explicassem os acontecimentos, o historicismo disse: calma aí, né? Cada evento histórico é único. Não dá para a gente colocar tudo dentro de uma mesma fórmula. Então, para eles, cada fato histórico precisa ser entendido dentro do seu próprio contexto, com seus valores, suas ideias, sua cultura. Não dá para a gente analisar a Revolução Francesa com os mesmos critérios que nós utilizamos para estudar o Brasil colônia, por exemplo. Quando a gente estuda a escravidão no século XIX, o historicista vai dizer: você precisa entender como aquela sociedade via o mundo naquela época. Não pode julgar com os olhos de hoje sem antes compreender como as pessoas pensavam e viviam naquele tempo. Então, pessoal, pelo que nós podemos perceber, o historicismo valorizava a singularidade de cada época, a importância do contexto cultural e a rejeição de explicações universais, como faziam os positivistas, tá bom? Agora nós vamos falar sobre uma das correntes mais influentes da historiografia no século XX, que foi a abordagem marxista, né? Essa perspectiva tem como base as ideias de Marx e Engels e vai partir, né, do princípio de que os acontecimentos históricos não são frutos do acaso, né, da vontade divina, da vontade única e exclusiva de grandes líderes, ou mesmo ideias abstratas. São, sim, o resultado de contradições materiais e conflitos de classe. Ou seja, para a gente entender como as sociedades mudam, essa abordagem vai olhar para as condições econômicas, para as relações de produção e, principalmente, para as lutas entre grupos sociais com interesses diferentes, como senhores escravizados, burguesia e proletariado, colonizadores e colonizados. A história de muitas sociedades pode ser entendida pelos conflitos entre diferentes grupos. Então veja, pessoal, uma das frases mais conhecidas de Marx, né? A história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes, né? Essa frase resume muito bem o ponto central da abordagem marxista da história, né? O que Marx está dizendo aqui? Que se a gente olhar com atenção para os processos históricos de diferentes épocas e lugares, né, a gente vai perceber que por trás dos grandes eventos, das grandes mudanças políticas e culturais, existem conflitos entre grupos sociais com interesses opostos. No feudalismo, era a luta entre senhores e servos. No capitalismo, a luta entre burguesia e proletariado. Na história do Brasil, nós podemos pensar em senhores de engenho e escravizados, elites e camadas populares, brancos colonizadores e povos indígenas. Essas lutas não são apenas episódios de violência ou de revolta, elas são os motores da transformação histórica. É por meio desses embates, pelo trabalho, pela terra, pelos direitos, pela dignidade, que as sociedades mudam, se organizam e produzem novas estruturas. Então, quando Marx diz isso, né, ele está propondo uma forma de ler a história que foca nas contradições sociais e não em heróis, em ideias abstratas, né? Então ele está dizendo: quer entender por que a sociedade mudou? Olhe para as disputas concretas entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Essa é a chave da análise marxista: colocar a luta de classes no centro da explicação histórica. Agora nós vamos falar sobre uma das viradas mais importantes da historiografia no século XX, que foi a Escola dos Análises. Esse movimento surgiu na França no final da década de 20, né, com historiadores como Marc Bloch, Lucien Febvre, né, e depois foi aprofundado por nomes como Fernand Braudel. Né. O que os análises propuseram, né,
Foi uma ruptura com a história tradicional. Aquela história que focava em grandes eventos, em nomes de reis, batalhas, datas marcantes. Uma história muitas vezes narrativa, política, centrada nas elites e influenciada pelo modelo positivista. A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando usar? Mas ela pode se fazer, ela deve se fazer, sem documentos escritos, se não houver nenhum. Ou seja, com palavras, sinais, paisagens, telhas, formas dos campos e ervas daninhas, eclipses de lua. Em colares de arreio, análises de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Com tudo o que a engenhosidade do historiador permitir usar para fabricar seu mel, na falta das flores habituais. Em uma palavra, com tudo o que, sendo humano, depende do humano, serve ao humano. Vejam, Lucien Febvre dizia, né, que o historiador deve ser como uma abelha, né, alguém que fabrica o seu mel a partir do pólen que está disponível. Isso quer dizer que o historiador não pode forçar documentos a dizerem aquilo que ele quer ouvir, né? Como quem usa de uma espada para extrair a verdade à força, né? Ele precisa coletar os vestígios do passado, trabalhar com o que as fontes realmente oferecem, ainda que sejam fragmentos, silêncios, lacunas, e a partir disso, esse historiador vai construir o seu próprio saber, com rigor, com criatividade, com consciência crítica, tá bom? Essa metáfora resume muito bem a postura da nova história, que valorizava a sensibilidade para lidar com diferentes tipos de fonte, a capacidade de fazer perguntas novas, né? E o compromisso com a história que não impõe sentidos, mas constrói esses sentidos com cuidado, com reflexão, né? Com trabalho intelectual, tá bom? Eles queriam também outra coisa, né? Uma história mais profunda, uma história mais complexa e conectada com as ciências sociais, como a sociologia, a geografia, a economia ou mesmo a psicologia. Vamos estudar o cotidiano, as mentalidades, as estruturas sociais, os modos de vida. Vamos olhar para a história de baixo, para a história dos que foram esquecidos pela história oficial. Quando falamos em estudar mentalidades e modos de vida, nós estamos falando sobre entender o que as pessoas acreditavam, né? Como elas se relacionavam, como elas viviam o dia a dia. Isso é o cotidiano, né? O mundo de dentro das casas, das ruas, das festas, das crenças, né? Já as estruturas sociais são as formas como a sociedade era organizada. Quem mandava, quem obedecia, quem tinha direitos ou não, como as classes sociais e os papéis sociais se formavam. Estudar a história de baixo é mudar o foco, é sair dos reis, sair dos presidentes e olhar para quem, por muito tempo, ficou fora dos livros. É dar voz aos esquecidos e perceber que a história também é feita por eles. A questão da sensibilidade na história é fundamental para compreendermos as mentalidades de uma época. Então, pessoal, um ponto muito importante quando a gente estuda a história proposta, né, pela Escola dos Análises, especialmente com Fernand Braudel, né, é a atenção àquilo que nós chamamos de sensibilidades históricas, ou seja, os sentimentos, os medos, as crenças, os valores, as formas de perceber o mundo que estavam presentes em uma determinada época. Essas sensibilidades fazem parte daquilo que os historiadores chamam de história das mentalidades, uma tentativa de compreender como as pessoas pensavam, como elas sentiam, como elas se comportavam num determinado tempo. Fernand Braudel defendia a ideia de que não bastava estudar apenas as estruturas econômicas, os eventos políticos, é preciso mergulhar também nessas camadas mais profundas
da vida social, que é onde estão os modos de sentir, os modos de imaginar o mundo, muitas vezes invisíveis dos documentos oficiais, né? Mas que estão presentes nos costumes, nas práticas cotidianas e também nos silêncios, ok? Essas dimensões revelam a mentalidade de uma época, que é aquilo que parecia natural para as pessoas daquele tempo. Mesmo hoje, né, parecendo estranho, mas era a mentalidade de uma época. Então, estudar essas mentalidades é muito importante para a gente não julgar o passado com os olhos do presente, tentando compreender isso, né, por dentro, com as suas próprias lógicas. Tá bom, pessoal? Bem, e nós finalizamos aqui a nossa aula, né? Não deixe de fazer o simulado referente a este conteúdo e depois assistir a videoaula de correção. Bons estudos a todos e até a próxima.